noite, pessoal. Seja bem-vindo a mais um programa, um podcast Mulheres Empreendedoras. O programa mais cheiroso e mais lindo do estado de Sergipe, pois foi feito para vocês, mulheres. Hoje estou aqui na bancada mais uma vez com a nossa queridíssima Ana Nery. E hoje a nossa entrevistada é a mulher empreendedora, empoderada, top de Sergipe, a Lília Macedo. Nossa, que recepção maravilhosa! Obrigada, Lília, por ter aceitado o nosso convite. Super feliz em você estar aqui. E queria saber um pouquinho, quem é a Lília Macedo? Bom, primeiro quero agradecer o convite, parabenizar vocês pela iniciativa, porque o empreendedorismo ele é solitário. O empreendedorismo feminino mais ainda, porque a gente tem muitas questões pessoais. Então, parabéns pela iniciativa desse projeto. Obrigada. E fico lisonjeada de poder participar desse programa, de poder conversar hoje um pouco mais com vocês, falando quem é a Lília Macedo. O prazer é todo nosso, né? Em receber uma mulher tão empoderada quanto você. Ai, obrigada. Muito bem. Lília, e o que incentivou a você a empreender nessa área de bronzeamento? O bronzeamento chegou pra mim quando eu disse, agora basta. Normalmente, ele chega de forma diferente para as mulheres, né? E comigo não foi diferente, chegou assim. Trabalhava no mercado formal, tinha loja de móveis planejados, tinha franquia, uma empresa que eu me dedicava muito, trabalhava até 10, 11 horas, 12, 1 hora da manhã eu estava lá dentro da empresa e ninguém trabalha até 1 hora da manhã naquilo que não gosta, né? Eu era muito envolvida com o que eu fazia, mas essa falta de qualidade de tempo chegou para mim uma hora que eu disse, agora basta. Só que eu também não sabia como eu ia bastar isso. E num dia cansado, eu fui fazer uma sessão de bronzeamento. Foi aí que eu conheci como era que funcionava os espaços de bronzeamento. E chegando lá, eu percebi que a coisa acontecia de forma diferente do que a gente tomando sol na praia sozinho. Um bronze assistido, ele traz resultados incríveis. E eu disse, a partir de agora, eu quero fazer isso pra mim. Então foi assim que o bronzeamento entrou na minha vida. Foi de um agora basta. Muito bem, mas eu quero saber um pouco mais da intimidade de Lília Macedo. Certo. Lília, você é de Aracaju, é sergipana mesmo? Sim, sou de Aracaju. Nasci e me criei aqui. Muitas pessoas perguntam isso, eu acredito deve ser por causa do tom de voz, alguma coisa desse tipo. Mas eu estudei filosofia, fiz curso de oratória, então isso fez com que eu perdesse um pouco, né? Eu acho que eu tenho o sotaque sergipano, eu tenho o sotaque nordestino, mas antes de vir alguém tá me perguntando, você é de Aracaju? Muito bem, mas eu quero saber um pouco mais sobre essa história de filosofia, né? Eu como advogada e amante da filosofia também, eu quero saber por que filosofia, fiquei curiosa. Eu sempre utilizei todos os meus conhecimentos para fins comerciais. Então, eu sei que na filosofia eu ia aprender que o que eu estava vendo não era o que eu estava vendo. Era o que eu poderia usufruir daquele conteúdo de forma mais envolvente. Então, eu utilizei a filosofia para fins comerciais, para que eu pudesse entender o consumo, o consumidor, amava estar olhando outdoor, mídia, o que é que as coisas... cada imagem daquela queria transmitir, né, para o telespectador, e eu me envolvi literalmente, aprendi bastante com a filosofia. Tá explicado porque ela é diferenciada, viu? Tá vendo aí? E Lília, nos conte um pouquinho, quando você começou a empreender nesse ramo do bronzeamento, deve ter sido um desafio, porque eu acho que na época que você começou a empreender, poucas mulheres tinha noção de que existia, né, esse espaço para o bronzeamento. E muitas mulheres tinham vergonha, né, de ir à praia e ficar no meio do público para se bronzear. Conte um pouquinho como foi esse desafio. O desafio, ele acontece até hoje, né? Não é um desafio desde quando eu estou começando, tem um certo preconceito na profissão, tem um certo preconceito na exposição solar. E não foi fácil, e não é fácil. Diariamente a gente enfrenta as nossas batalhas. Mas eu aprendi uma coisa, que é no campo de batalha que a gente se fortalece. Então, dificilmente você vai me ver
deixando de lutar ou deixando de acreditar naquilo que eu me proponho a fazer, naquilo que eu coloco amor, naquilo que eu coloco energia. Então, o bronzeamento ele existe há mais de 20 anos. O bronzeamento assistido é uma coisa fantástica, porque a gente entende de pele, a gente entende de tempo de exposição adequado para cada tipo de pele, a gente tem um produto ideal para cada tipo de pele, e isso faz com que a gente tenha resultados incríveis. E sem falar que, apesar de muitas pessoas acharem que os raios solares traz malefícios, ele carrega nele bastante benefícios. Então, a gente tem muito mais benefícios na exposição solar assistida do que o envelhecimento que ele pode causar na pele. Então, câncer pode ser evitado, câncer de colo, de útero, de mama, vários benefícios a exposição solar assistida ele traz para o organismo. E nesse período de pandemia, isso ficou muito, muito, muito evidente, porque a regulação hormonal, ela acontece pela exposição solar. Então, quando você está com sua vitamina D em dia, o seu organismo, ele funciona numa máquina assim. Perfeita, né? Perfeita. Então, isso traz esse fortalecimento da gente saber que faz a coisa certa, que está no caminho certo e que tem conquistado cada vez mais clientes e mais pessoas também a entrarem nesse segmento. Porque além de ter o meu espaço de bronzeamento, eu transformei ele durante a pandemia, eu transformei ele em franquia e eu também formo outras colegas de profissão, dou palestra, enfim. Eu estou totalmente envolvida com a área. Muito Maravilha, bem. maravilha, Muito bem. Lília. Você falou que cada bronzeamento tem um tipo diferente de produto, é isso? Explica um pouquinho pra gente. Cada pele, ela tem um tempo de exposição necessária para fazer a produção da vitamina D. Então, a gente trabalha de acordo com cada tempo de exposição que a pele precisa. Além disso, pele é uma coisa bem particular. Então, cada fototipo, que são os fototipos de 1 a 6, ele tem um tipo de produto. Além do fototipo, tem um tipo de pele seca, oleosa, mista, tem um outro tipo de produto. Então, esse conjunto de necessidades de pele com o conjunto de informações que a gente tem acerca desse assunto é que faz o sucesso do bronzeamento assistido. Muito bem. Porque antigamente, quando não existia, né, esse bronzeamento assistido, as mulheres iam pra praia Misericórdia. e comprava aqueles óleozinhos ali na praia, passava, nossa, saía de lá queimando, Toda queimada. tostada. Então, o bronzeamento assistido, ele traz, como você falou, né, essa vantagem, e até a saúde, né, para o organismo. Isso é bastante importante. E também tem o biquíni, né? Que você prepara. A fitinha. Como é As que é? famosas fitinhas, né? Nossa, Famosa mesmo. as famosas fitinhas. E- Que nesse carnaval, no Sambódromo, deu o que falar. As mulheres lá, todas, ó, super bronzeadas, só na fitinha. Exatamente. O que se falou que antigamente as pessoas, além de se expor ao sol o tempo mais que necessário, porque é muito comum as pessoas chegarem pra mim e dizer assim: Lília, eu passo o dia todo na praia e não consigo ficar com a marquinha que você promove aqui. Por quê? Porque cada pele ela tem um tempo de exposição. Então, se você tá passando aquele tempo, não significa que você vai ficar mais bronzeada porque você está ficando mais tempo, porque cada pele vai absorver diariamente a quantidade de radiação UVA, UVB que ela precisa. Então, não adianta ficar o dia todo no sol, porque você não vai conseguir o resultado no tempo. E a fitinha, ela vem como uma aliada pra gente. Ela tem a mesma função que o biquíni de tecido. Entretanto, o biquíni de tecido, ele não gruda completamente na pele. Isso faz com que os raios passem pelo tecido e não consiga aquela definição da marca. Então, a fitinha, ela vem trazer essa definição. A marquinha mais perfeita, Exatamente, que a Faz gente tipo um precisa. bloqueio, né? Isso. E além de, a gente consegue desenhar, quando a gente trabalha com visagismo, a gente consegue desenhar o melhor modelo para cada tipo de corpo. Então, muitas vezes, a pessoa tem o quadril largo, aí quer usar um biquíni baixo para, tipo, quebrar o quadril. Aí lá a gente sabe que fazendo o contorno correto do quadril valoriza muito mais as curvas femininas. Então, a gente entende um pouco de visagismo e aplica isso no modelo do biquíni. Consequentemente, não tem corpo que não fique bonito num biquíni de fita. Muito bem. Isso é super importante porque tem muitas mulheres
que não tem... que o Brasil, ele denominou um corpo perfeito, aquele corpo escultural, aquele corpo magrinho, acinturado. Então, as mulheres que não são ditadas como padrão de beleza, né? Às vezes querem também se bronzear, claro, ficarem bonitas. Para elas mesmas, primeiramente, para o marido, para o namorado, né? E então, ela acaba não indo se bronzear por essa vergonha do próprio corpo. Então, como você falou, como tem uma definição para cada corpo, para cada modelo, então isso é super interessante. Até porque nesse espaço, eu acho que a mulher ela fica mais à vontade do que na praia. Eu não uso biquíni, eu só uso maiô. Mas no espaço eu consigo utilizar. Eu não sinto essa vergonha, porque tem outras mulheres ali. Já na praia não, é um espaço aberto, todo mundo ali. Então, muitas das mulheres elas sentem esse receio de estar exposta, né? Pois é. A meta é a marquinha para ficar daquele jeito, Perfeito. poderosa. Lília, uma curiosidade. Já aconteceu alguma coisa inusitada durante o procedimento? Por exemplo, porque você precisa do sol, né? Sim. Já aconteceu de você estar lá bronzeando e terminar de fazer o biquíni. Não sei, qualquer situação inusitada já aconteceu? Lá no bronzeamento, assim, a gente tá preparado para sol e chuva porque faz parte da nossa profissão, né? Mas, assim, o que a gente acha mais inusitado é quando tem algum marido que fica esperando na porta, a mulher terminar a sessão. Falando, o marido tá esperando na porta. Já teve algum fato, assim, super engraçado que você... Nossa, depois você sentou com o pessoal e nossa, não acredito que aconteceu isso. Tem sim. Primeiro as pessoas chegam morrendo de vergonha, né? Então, imagina. É aquela coisa, eu vou ter que tirar roupa. Aí, tem que tirar roupa. Aí vem de toalha. Não, mas eu preciso montar o biquíni. Você vai me ver pelada? E tem toda essa questão. Imagina. E daqui a pouco, quando tá lá no meio da sessão, é tudo tão democrático, é tudo tão especial, é tudo feito de mulher para mulher. Isso. E eu acho que essa é uma questão também. O profissionalismo. Isso. Mas assim, muitas mulheres, elas não têm esse costume de ser tão bem tratada por outra mulher. Então, quando ela chega lá dentro do espaço, sou eu e minha equipe prontas para servir. Então, elas começam a ver a sensibilidade, né? Então, essa sensibilidade faz com que elas fiquem à vontade. Então, inusitado é que chega todo mundo morrendo de vergonha e daqui a pouco tá todo mundo lá super à vontade, super... enfim. Muito bem. Isso é maravilhoso. Isso. E eu vi no seu Insta que quando não tem sol também tem bronze. Tem bronze. Não deixa de ter bronze. Fala um pouquinho do bronze sem sol. O bronze sem sol é uma loção autobronzeadora que a gente aplica no corpo através do vapor. Eu, particularmente, sou apaixonada por esse procedimento, porque é um produto tão incrível que a gente passa ele com vapor e ele consegue deixar uma pessoa bronzeada por até 10 dias. Então, Nossa, eu desconheço. Você precisa provar esse, viu? Não, eu já provei porque eu não gosto muito de ficar no sol. Me dá agonia de ficar no sol. Então, eu já fiz sessão dessa. É prática, é rápida, você já sai bela, pronta, bronzeada. Não tem desculpa pra não ter marquinha mais. Pra não ter marquinha. Não gosto de sol. Tem bronze sem sol. E ele sai muito nessa época, né? Período de noivas, porque a mulher com tom de pele bronzeado fica muito mais bonito no vestido branco. A madrinha, né? Que tem aquele problema todo de estar com a cor de vela, né? Pra poder escolher o vestido para ser madrinha de casamento. Normalmente são tons pastéis, são tons mais calmos, né? E numa pele bronzeada realça muito mais o vestido. Então, esse período sai bastante. E também o período do Dia dos Namorados, né? Porque junho aqui chove bastante no mês de junho. E aí a galera não fica sem a marquinha. E o bronze sem sol é uma salvação aí pra essa turma. Muito bem, muito bem. Não só, como você falou, do vestido de noiva, das madrinhas. Nossa, o bronze, eu sou... É vida, bronze é vida, amiga. É vida. Quando você sai bronzeada,
você sai uma marquinha assim, ó, você tá vendo que tô bronzeada? Já sai, bota um decote ali. Enfim. Lília, e com relação à pandemia? No empreendedorismo, muitos empreendedores, né, passou aí, graças a Deus, muitos conseguiram driblar essa pandemia e estão aí até hoje, graças a Deus. E me conte aí, como você conseguiu passar por essa pandemia na sua área? Bom, você sentiu muito... Antes da pandemia, tem uma coisa que eu preciso ressaltar, que é a lucratividade do espaço de bronzeamento. Então, o espaço de bronzeamento é um negócio lucrativo. Então, eu sempre tive condições de ter 6 meses da minha empresa paga. Bacana, então, eu sempre tenho uma reserva de caixa que permite com que, independente do que aconteça, eu tenha 6 meses de contas pagas. Mas lhe juro que, assim como a maioria das pessoas, eu acho que todo mundo, eu também não esperava que pudesse acontecer algo assim tão impactante a ponto de eu precisar ficar tanto tempo sem trabalhar. Para mim, esse período eu tive um pouco mais de sanidade. Por quê? Porque eu tinha caixa. Então, esse caixa foi um caixa importante porque eu consegui, pela lucratividade do negócio com que eu estava trabalhando. Sim. Né? E aí eu aproveitei esse tempo que eu tinha e fiz bastante lives. Eu comecei a formar a mentalidade financeira das meninas que têm espaço de bronzeamento, que teriam condições de ter o mesmo planejamento financeiro que eu, mas elas não tinham acesso ao conhecimento. Bacana. Então, eu fiz bastante lives para poder trazer essa mentalidade financeira para as meninas que apesar de ter um negócio extremamente lucrativo, elas não estavam usufruindo da lucratividade desse negócio. Além disso, eu aproveitei o tempo que eu tinha para organizar os processos, catalogar, criar rotina, um modelo de negócio, um modelo de gestão e transformei o Bronze Beach na primeira franquia sergipana. Então, é uma franquia que nasceu no período de pandemia. Muito bem, show. E assim, o que eu acho bacana, Lília, do seu espaço, de você principalmente, é que você começou com bronze e depois você começou a ministrar curso para outras mulheres conseguir empreender no mesmo ramo. Porque tem muitas pessoas que ela tem medo de passar o conhecimento para outras mulheres e outras mulheres abrir uma concorrência. E a Lília não, ela incentiva até hoje as mulheres a empreender. Eu sempre via ela chamando as mulheres, né, para fazer esse curso e ministrando esse curso para que elas... E as mulheres estão aí. Ela fez o contrário, né? Ela aproveitou e abriu a franquia, né? Isso. Ela deu a volta por cima, deu 360 graus. Muito bem. Ai, mas eu sozinha não teria condições de bronzear a quantidade de mulheres que tem aqui. E não é só o bronzeamento, é a transformação que a gente causa nas pessoas que se permitem viver a experiência. A transformação de vida, né? Porque assim, eu acredito que durante o processo de exposição solar, Papai do Céu manda algo a mais, né? Não é só o raio solar que ele manda, não é só o raio UVA, nem o raio UVB. Ele manda uma carga de iluminação para as minhas clientes e todas elas saem de lá transformadas. Casamentos restaurados, tem gente que chega lá porque estava arrasada e não sabia mais o que fazer com o marido. Tem gente que chega lá com sobrepeso e depois do bronzeamento se sentem motivadas a perderem peso, a ter um processo de alimentação saudável. Tem gente que vem de fora e diz que aqui em Aracaju é difícil de fazer amizade. Chega lá no espaço de bronzeamento, conseguem 10 amigas de vez e troca contato, troca WhatsApp. Então, assim, é uma transformação importante para mim, que eu finalmente consegui ter a liberdade financeira e a liberdade de tempo, que foi com que eu fiz, que eu entrasse no bronzeamento, foram esses fatores, né, foram primordiais para que eu quisesse fazer o que eu faço hoje, a possibilidade de ganhos financeiros e a liberdade de tempo, porque já que o espaço de bronzeamento ele funciona até meio-dia.
E a transformação, e eu fui ficando pela transformação que foi acontecendo na minha vida, na vida das minhas clientes e na vida das meninas que puderam ser orientadas por mim. Ou com curso, ou com mentoria, ou com um modelo de negócio da franchise. Então, é um circuito muito intenso de mulheres ao meu redor. Muito bem. Você que está para baixo, então, vá fazer uma marquinha no Bronze Beauty. É isso aí. Ou as mulheres que desejam empreender, né, nesse ramo, procura a Lilian e vai abrir seu negócio. Gente, não tenha medo. Encare. Os medos existem em todos os níveis, em todos os patamares de nossas vidas, né? Mas os medos devem ser encarados, enfrentados e... Vencidos, né? E vencidos. Lilian, você disse que você é mãe. Sou mãe, e como mãe é de ser lindo. mãe e empreendedora? Esposa... E tudo. Tudo. Ó, uma das coisas que eu agrego ao meu sucesso é o apoio que eu tenho das pessoas que vivem ao meu redor, saber qual é o papel da empreendedora. E eu também, desde cedo, ensino ao meu filho essa questão de mentalidade financeira e de responsabilidades num todo. Então, por exemplo, num dia de segunda-feira, nas férias, eu pego a lista do supermercado, quem vai fazer o supermercado é meu filho. Então, a gente divide as tarefas. Eu tenho consciência que eu não dou conta de tudo e nem quero e nem faço questão de dar conta de tudo. Eu tenho as minhas fragilidades femininas e peço ajuda, né? É pedindo ajuda. Então, o meu filho, ele é educado para saber fazer uma comida, saber fazer um almoço, ir num supermercado, ir num banco. Ele tem 15 anos, né? É um bebê, mas é um bebê que já tem, né? Um bebê gigante. Mas que já tem as responsabilidades. Muito bem. E no dia que precisar, ele vai aí me ajudar a administrar as coisas. Muito bem. É como você falou, o apoio familiar, ele é muito importante para a mulher que está iniciando e para a mulher que já está no ramo do empreendedorismo. O apoio familiar, nossa, é de suma importância, porque às vezes quando a gente está iniciando nesse ramo do empreendedorismo, se você não tiver um incentivo, às vezes não acaba não desistindo no meio do caminho, achando que não vai dar certo. E quando você tem esse apoio ou familiar ou de alguém mais próximo, nossa, é maravilhoso, faz toda a diferença. E assim, nem sempre o apoio ele vem da forma que a gente gostaria que viesse. Uhum. Então, é importante mostrar e falar do que você precisa. Uhum. Então, se eu não tenho tempo de buscar o menino na escola, eu não fico esperando a boa vontade do pai de poder ir. Liga, pede, ou meu filho, seu pai não pode ir, pega o Uber, vem pra casa. Então, a gente também não pode ficar no vitimismo, né? De achar que a vida de todo mundo é uma maravilha. Às vezes minha filha, você não tem tempo. Minha mãe, eu não sou uma pessoa comum. Então a gente tem tempos diferentes, né? Então a gente tem que avisar as pessoas que estão ao nosso redor em época que tem algum projeto grandioso, que eu digo que é a época do hiperfoco, do superfoco, tem que avisar as pessoas, eu vou falar menos no telefone, eu não vou entrar no WhatsApp, eu não vou participar de reunião de família, porque eu tenho esse objetivo durante esse período. Então, é importante que as pessoas que estejam ao nosso redor saibam, né, do quanto a gente precisa se dedicar àquele projeto para que ele possa fluir, porque senão a gente nem se entrega 100% às questões familiares e sociais e fica se culpando em relação ao negócio, aos compromissos que tem que fazer. Então, é importante avisar as pessoas que estão ao redor, né? As que vão entender, vão lhe ajudar e vão ligar menos e vão lhe cobrar menos. E aquelas que não entenderem no tempo certo, você vai chegar com a resposta, né? De todo aquele... Porque é um sacrifício, né? Muitas vezes, tipo, a gente tá aqui dia de sexta-noite... É um sacrifício, entre aspas, mas qual é o objetivo? É poder levar conforto, é poder levar motivação, direcionamento para aquela mulher que de repente não está tendo a mesma oportunidade ou o mesmo apoio que a gente teve nesse momento. Isso é verdade. Pessoal, você que quer participar perguntando a Lilian, pode ficar à vontade, tá? A pergunta que a Lilian responde. Pois é, Lilian, você também, eu vi que você incrementou, além do bronze, você também vende peças de biquíni, né? Como é isso? É importante isso para uma empreendedora, implementar outros produtos no meio?
Menina, nossa, é tanta coisa que essa Lília faz. Muito bem. Então, sempre inovar, né, Lília? O que é que acontece? Eu entendi, né, o negócio, como ele funcionava, e eu comecei a criar pernas no negócio. Como é que funcionam essas pernas? Eu criei uma identidade própria, eu tenho uma marca própria de biquíni, que é uma estampa exclusiva que foi desenhada. Legal. Então, não é só o biquíni. É o biquíni das bronzeanes, que é assim que eu chamo as minhas clientes. Então, elas não compram um biquíni, elas compram uma peça do Bronze Beach. Eu também tenho o produto de bronzeamento que eu uso, ele é próprio, né? Então, ele tem registro na Anvisa, ele tem selo do INPI, ele tem todas as certificações. Você quem criou o produto? Isso, eu desenvolvi a fórmula e tem uma indústria que fabrica ele pra mim. Bacana. Mas assim, é uma luta todos os dias, porque, por exemplo, outro dia a cliente chegou e perguntou assim, qual produto que você usa? Aí eu disse, eu tenho uma marca própria de produto. Ela olha pra mim e faz assim, e presta? O desafio. Né? É o desafio, né? É verdade. Presta. E aí, às vezes, as pessoas optam por fazer em outro lugar que ela não conhece o produto, não sabe nem se é uma misturinha, tipo aquelas que certa vez já tinha na praia, né? Então, às vezes, ela deixa de fazer porque tem uma empreendedora sergipana que ousou ter um produto próprio e, às vezes, a pessoa opta por fazer em outro local. Mas isso é uma força que dá mais para você mostrar, para você entender qual é o seu propósito, para saber como é que você vai levar de forma com que as pessoas acreditem na força feminina, na força sergipana, na força, né, que aqui é um estado pequeno, mas que é possível levar uma franquia para todo lugar do mundo. Muito bem, muito bem. Até porque essas franquias, ela vem mais da região do sul e imagino que você também tenha esse desafio de ser uma mulher nordestina, de ser uma franqueada num estado pequeno e levando sua franquia para todos os estados brasileiros. Já me vi nessa cena. Mas assim, eu como mulher sergipana, eu nunca me limitei a ser só a mulher sergipana. Muito bem. Eu já participei do conselho diretor de uma das maiores fábricas de móveis da América Latina, porque enquanto dona de loja, eu deixei a minha empresa entre as melhores do Brasil. E quando a gente fala melhores do Brasil, a gente concorre com Rio, São Paulo, né, com empresas grandes, mas eu nunca me limitei ao meu local. Não é porque meu estado é pequeno que ele não seja capaz de formar uma mulher que possa estar à frente de um conselho diretor de uma das maiores fábricas da América Latina. Muito bem. Isso aí. Então, essa é a Lília. Lília, fala um pouco mais sobre como funcionam essas palestras que você faz. Eu normalmente sou convidada a participar de congressos, de feiras, de eventos, para poder levar um pouco da minha expertise, do meu know-how, né, de entregar um pouco de conteúdo para aquelas meninas que estão começando ou que já estão há muito tempo no mercado. Então, é um segmento que ele cresce absurdamente. Então, já tem congressos, já tem feiras, já tem eventos grandes. Inclusive, agora em agosto, estou indo para sempre estou envolvida. Vai ser em Florianópolis, o ENB, Encontro Nacional das Bronzeadoras. Uau! Então, as meninas daqui de Aracaju, as meninas de todo o Brasil que me seguem, estão mais que convidadas para irem nesse evento, porque realmente é grandioso e fortalece o segmento. E assim, nos próximos dias a gente está... a profissão de bronzeamento, ela não tinha KNAI próprio. Então, a gente entrou com um pedido no Senado, lá em Brasília. Pioneira, verdade. E está sendo regulamentada a profissão de bronzeamento. Bacana. Né? Então, também é uma conquista nossa. Eu faço parte do conselho. Minha função no conselho é a área de cursos, né? O regulamento nacional dos cursos de bronzeamento. Então, no que eu posso contribuir para o segmento, eu estou lá dentro. Muito bem, show. Poderosa. Super. Fala um pouquinho, Lília, com relação a mulheres que querem empreender nesse ramo. O que é que ela precisa? Primeiro, ter iniciativa. Primeiro, ter a força de vontade de empreender, né? O querer. E depois, o que é que ela necessita para o curso?
Eu acredito que toda mulher que já vendeu ou Avon ou Hermes é empreendedora. Eu já vendi, você já vendeu? Não, eu nunca vendi. Não venderam, mas... não? Mas eu sou da época de vender o catálogo da Avon, da Hermes. Tinha muito, né? Então, a veia empreendedora, ela já veio desde cedo. E aí, o que acontece? O que eu tenho para dizer para as mulheres que têm a vontade, mas de repente não tem a coragem? A coragem, ela vem na medida que a pessoa tem conhecimento para tomar a decisão que ela precisa tomar. Então, eu atendendo um cliente por dia a R$100, durante 30 dias, eu já fiz quanto aí? 3 mil? 3 mil. Então, tem gente que sacrifica filho, que sacrifica marido, que sacrifica tempo para estar trabalhando por um salário mínimo. E, às vezes, ela está escrava daquele trabalho. Sim, né? ela fica presa. Tem pessoas que estão muito felizes, estão muito satisfeitas com o trabalho que tem. Que ótimo, que maravilha. Porque as empresas também precisam dessa força, Sim. né? Mas tem mulheres que não estão trabalhando porque vivem em função do marido que não deixa trabalhar. Tem mulheres que estão trabalhando em empregos que elas não gostariam de estar realizando, mas elas não sabem nem por onde começar. Então, o que é que eu preciso lhe dizer? Comece com o que você tem. Você pode começar no fundo da sua casa. Não, Lili, na minha casa não tem área de sol. Comece atendendo em domicílio. Mas se você tem a vontade de fazer o bronzeamento, ou você tem vontade de fazer alguma coisa diferente do que você está fazendo hoje, a primeira coisa, busque conhecimento. Nos meus canais de comunicação, eu tenho YouTube, eu tenho um blog, que são canais gratuitos, onde eu estou lá entregando conteúdo para quem quer começar na área do bronzeamento e não sabe como. Então, lá já tem o passo a passo. E comece do jeito que você pode, com os recursos que você tem. Eu, quando comecei, eu investi R$7 mil. Hoje, eu já tenho franquia de bronzeamento, né? Já tenho produto próprio, já tenho estampa exclusiva. Então, já tenho uma rede de network, de relacionamento que me faz gigante. Mas, se eu não tivesse tido a coragem de começar, nada disso seria possível hoje. Com certeza, isso é verdade. Voltando a falar sobre a franquia, Lília, se eu quiser abrir uma franquia, eu preciso ter a obrigatoriedade de ter um local próprio, em determinada região, por exemplo. Porque, assim, imagino porque trabalha com sol, né? Uhum. Então, se eu quiser ser uma franqueada... Qual é a vantagem de você ser uma franqueada? A franqueada, ela recebe o modelo de negócio. Então, se a pessoa está sozinha em casa e saber se o bronzeamento vai dar certo ou não, saber qual produto usar, qual é o marketing que ela vai precisar fazer para chegar onde eu já estou, no modelo de negócio de franquia, você já chega com esse nome, com essa bagagem, com esse know-how. E no nosso projeto de franqueado, a gente lhe entrega todo passo a passo. Nesse bairro você vai ter esse retorno financeiro, você vai precisar investir tanto, vai precisar contratar essas pessoas, o investimento de marketing é de X. Então, a gente já lhe entrega uma empresa como se você já tivesse 5 anos de vivência, que é o que eu tenho de vivência no bronzeamento. Bacana. Essa é a vantagem da franquia. E sempre que você olhar assim, tem vários negócios. Você está numa doceria, do lado é uma doceria local e do outro e logo ali na frente tem uma doceria que é franquia. Certamente tem muito mais pessoas na doceria franquia. Então, a franquia ela já vem com esse nome, com essa experiência. Você já começa grande. A diferença é essa. Muito bem. E você que quer ter uma saúde em autoestima, você já conhece a Emagrecentro? Marque sua avaliação ali na Avenida Barão de Maruim, 639. O contato da Emagrecentro é o 3211-1397. Lilian, fala um pouquinho mais. Qual seria a sua palavra incentivadora para as mulheres que estão iniciando, para as mulheres que já estão no empreendedorismo, mas que estão tristes por isso que estamos passando no Brasil, né? E que pensam em desistir? Qual o seu incentivo? Qual incentivo você daria para essas mulheres? Aprenda com o processo, né? Então, todo empreendedor, ele não é... Nem todos os dias são flores, não, né? De jeito nenhum. E não é fácil, gente. A gente precisa transformar
os dias em flores e aprender com o processo. Teve um dia que eu tava assim, sabe aquele dia que você tem aquele boleto para pagar e não tem o dinheiro disponível na conta? E aí o que eu fiz? Eu disse assim, era na semana do Black Friday. E aí eu disse assim, vou lotar o meu espaço de bronzeamento, vou fazer a Black Friday. Então, eu coloquei o valor da minha sessão de bronzeamento pela metade do preço. Porque quando a gente acha que o negócio não tá bom, é porque tem alguma coisa a ver com o preço. Então, não sei se, eu acho que é o preço que não tá bom. Não tá bom. Então, eu vou lá e vou baixar o preço, porque aí eu vou lotar o espaço de bronzeamento e vou conseguir pagar os meus boletos. E aí, o que acontece? Nesse dia, eu tinha 10 clientes agendados, então eu imaginei que com a Black Friday eu ia atender pelo menos uns 30. E aí, vocês acham que eu atendi quantos? Lotou. Eu atendi um cliente. Sério? Os 9 que estavam agendados desmarcaram a sessão de bronzeamento porque imaginou que o espaço ia estar muito cheio. Então, aí já veio a primeira lição. Óbvio que no dia a gente fica triste, né? Mas imediatamente eu já peguei o código, já peguei a lição. Conheça. Tem uma resiliência danada, viu? É conhecer o público-alvo. Então, o meu público-alvo é um público exclusivo, que ele quer ser diferenciado, ele quer ser tratado diferente. Então, não adianta eu querer tratar os diferentes como iguais. Isso a gente só aprende no campo de batalha. Então, enquanto eu ficasse achando que o problema estava em mim, ou que eu não divulguei direito, ou que, de repente, o meu espaço não ia ter o fluxo que eu gostaria que tivesse, eu fui imediatamente buscar a solução. E na vida do empreendedor é isso. Muitas vezes você acha que o seu espaço, o seu negócio, o cliente não chegou, ou você não está tendo o lucro suficiente, ou aquelas coisas que você tá querendo fechar, tá recebendo muito não, pensa e olha para dentro do seu negócio, porque a resposta sempre vai estar dentro dele, nunca vai estar dentro do negócio da concorrência. Isso é verdade. Então, o que eu tenho para dizer para essas pessoas que estão começando, estão no meio ou que estão já com vários tempo aí de carreira sempre avalie o processo e viva os ensinamentos que o processo tem para dar. Muito bem. Lilian, primeiramente quero agradecer mais uma vez por estar aqui. E o espaço está aberto para outras vezes que você queira vir. Muito obrigada, muito obrigada mesmo. Foi maravilhoso a sua entrevista. Eu acho que muitas mulheres se sentiram incentivadas agora a empreender, não só no ramo do bronzeamento, mas em outros ramos que elas desejam, né? Porque às vezes a gente tem aquele desejo interno de querer empreender, mas falta a coragem. Então, a Lilian deu esse empurrãozinho aí. E é isso, mulheres. Mais uma vez, obrigada. Obrigada a Nery, obrigada a Lilian, obrigada a todo o nosso público. E até o próximo podcast Mulheres Empreendedoras.